vocês? Oi, turminha, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, a professora Adriana irá falar para vocês sobre frase e oração. Qual a diferença entre essas duas palavras? O que acontece com elas? Então, pessoal, preste bastante atenção, pegue seu material e se prepare para mais essa aula bem gostosa. Isso mesmo, Elaine. Peguem o material de vocês, o livro de língua portuguesa. Essa matéria está presente na página 292, ok? Aí acompanhar aqui a nossa orientação. Então vamos lá. Prestem atenção. Frase e oração. Tem uma pequena diferença entre eles. A frase, ela pode ser uma só palavra ou mais. Qual é o significado da frase? Transmitir, uma mensagem, ok? A oração, ela é uma frase, também vai transmitir uma mensagem, porém a presença do verbo, tá? Aí já se transforma em oração. Vamos dar uma analisada juntos aqui na página 292. Frase e oração. Releia esse trecho do texto, vocês e a reciclagem de papel. No dia seguinte, seu papel reciclado estará pronto. Estará é um verbo, certo? Então, nessa mensagem, nessa frase, há a presença de um verbo. Isso significa que trata-se de uma oração. Simples assim, tá, turminha? A frase acima é uma oração. Agora, leia junto comigo, tá? Pra gente reforçar aí o sentido, a diferença, o significado real de cada um. A frase é uma palavra ou um conjunto de palavras organizadas, que apresentam um sentido completo. Ou seja, uma palavra, como eu coloquei aqui no exemplo, parabéns. Ou um conjunto, um grupo de palavras que transmitem uma mensagem, tá? Oração é uma frase ou parte de uma frase que se organiza a partir de um verbo ou de uma locução verbal. Então, a oração é também uma frase, é também um conjunto de palavras, porém há a presença de um verbo, Uma frase pode ter até mais de uma oração. Como assim, professora? Às vezes pode ser separada com uma vírgula, Aquele conjunto de palavras antes da vírgula apresenta um verbo, aí continua a transmitir sua mensagem, depois da vírgula tem outro conjunto de palavras que também apresenta outro verbo. Então aí nós temos duas orações em uma frase, tá bom? Então é bem simples. Olha aqui, o nosso livro tem apenas uma página para te ajudar a entender isso, porque é um assunto simples, tá? É só você entender a diferença entre frase e oração. Porque nos próximos anos vocês vão ouvir muito falar oração, tá? Vocês vão ouvir falar mais oração do que frase, tá bom? Então é só para vocês entenderem isso. É a mesma coisa de frase, só que com um verbo incluso, tá bom? Olha os exemplos do livro. A frase pode ser nominal, tá? Que não tem verbo, ou ela pode ser verbal. Já te deu uma ideia, tá? Verbal. Vem aí e nos traz a ideia de verbo. Então, verbal é que tem verbo. Nesse caso, a frase é chamada oração. Olha só, uma frase que contém verbo é chamada de oração. Às vezes pode conter até mais de um verbo, Então, Bianca nadou muito na aula de natação. Nadou é o verbo, está até em destaque aí. Então, vocês podem ver que nessa frase há um verbo. O livro até fez questão de destacar. Então, essa frase é uma oração, tá? Vamos para o quadro? Meu exemplo?
aqui nós temos uma frase, apenas uma palavra, parabéns. Transmitiu a mensagem? Transmitiu, quero lhe parabenizar, tá? Então isso é uma frase, transmitir uma ideia com uma palavra só. Há presença de verbo aqui? Não. Então ela continua sendo apenas uma frase. Agora olha essa outra aqui. Júlia brincou muito na festa. Brincou é o quê? Verbo, né? Relembrando aí o verbo da primeira conjugação, porque o seu infinitivo é brincar, né? Então, esse verbo, essa ação, né? É um verbo que termina com A, pertence à primeira conjugação. Brincar, primeira conjugação. Tá? Em qual tempo? Passado, né? Júlia brincou muito na festa, já passou, ok? Então, essa ação, esse verbo, né, que a gente até acabou de falar, que ele está no passado, faz com que esse grupo de palavras seja uma oração, tá, turminha? Então, tranquilo demais, né? Oração é simplesmente uma frase em que nela nós temos a presença de um verbo. Não tem presença de verbo, é uma frase. Oração com verbo e a frase sem o verbo. Pode ser até com mais de uma palavra, não tem problema não, precisa ser igual esse exemplo não, tá bom? Mas não tem o verbo, ok? E a gente ainda vai falar de outro assunto, porque o outro assunto depende do seu entendimento disso aqui, né? Você precisa entender o que é oração para você aprender a analisar. Nós agora vamos analisar uma oração, tá? Então aguarda um minutinho aqui, que eu vou desfazer esses exemplos aqui para a gente falar de outro assunto, tá bom? Muito bem, Lituana, estamos de volta. Agora nós vamos dar continuidade a essa aula, falando sobre sujeito e predicado. Como encontrar o sujeito e o predicado de uma oração. Você já entendeu o que é oração, né? Uma frase, um conjunto de palavras que transmitem uma mensagem, porém que contém um verbo, tá? Esse verbo, inclusive, vai nos ajudar a encontrar o sujeito e o predicado de uma oração, tá bom? Para me acompanhar, para entender melhor sobre esse conteúdo, vai na página 302, tá? Na página 302 está a matéria aqui, ó, sujeito e predicado, tá bom? Então vamos junto comigo. 1. Releia este verso do cordel. As aranhas fazem teia. O que as aranhas fazem? O quê? Fazem teia. Agora observe. Quem? As aranhas. Acabou de achar o sujeito da oração. E se eu perguntar o que a aranha faz? Ela faz o quê? Qual é a ação que ela está fazendo? Fazem teia. Esse é o predicado. Então, com essas duas perguntinhas, quem e o que, nós encontramos o sujeito e o predicado, tá? Vamos continuar a leitura juntos. Vamos lá. Em uma oração há geralmente dois elementos principais numa oração: o sujeito e o predicado. Continuando. O sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração. E o predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito, tá? Agora tem um exercício para você fazer, mas antes vamos analisar melhor a frase que eu coloquei aqui no quadro, tá bom? Vamos fazer a leitura. Os garotos resolveram brincar de governo. Onde está o verbo dessa frase? Aqui, resolver. Então nós vamos fazer duas perguntinhas básicas. O que e quem? Tá? Essas duas perguntinhas vão me ajudar. Vamos perguntar para aqui. Quem resolveu brincar de governo? Quem? Quem resolveu brincar de governo? Quem fez isso? Essa é a ação. Foram os garotos, eles que resolveram. Então já me respondeu quem.
Esse é o sujeito, ó. Os garotos. Vamos colocar aqui sujeito da oração. Acabei de achar o sujeito. Agora eu vou perguntar para os sujeitos o que eles fizeram, né? O que é que os garotos fizeram? Resolveram brincar de governo. Esse é o predicado, tá? Então, quando você faz essas duas perguntinhas, você consegue as duas respostas, o sujeito e o predicado. Vamos colocar aqui, o predicado é todo o restante, tá, turminha? Então, aqui, resolveram brincar de governo. Isso é o quê? Predicado. Tá bom? Então, em uma oração, há dois elementos principais: o sujeito e o predicado. Para encontrar o sujeito, nós perguntamos quem fez essa ação, né? Por isso que é importante ter um verbo. Quem realizou essa fração? Perguntou quem? Você encontra o sujeito. Quando você encontrou o sujeito, você precisa encontrar o predicado. Aí você não faz a pergunta quem, você faz o que o sujeito fez. Belezinha? Então agora eu vou te ajudar no início dessas atividades aqui, na número 2, página 302. Eu vou só primeiro com você. Ó. Circule os verbos das orações, tá? Porque são eles que irão te ajudar. A coleta seletiva permite o reaproveitamento do lixo. Onde está o verbo? Você vai circular em permite, ok? Então, só encontrando aqui, por enquanto, só encontrando a oração. Porque, desculpa, aqui, por enquanto, só encontrando o verbo da oração, para que possa te ajudar a encontrar o sujeito e o predicado. Ok? Então agora vocês irão realizar as atividades que a tia Adriana pediu, tá? Para vocês verificarem se vocês realmente entenderam esse conteúdo, ok? Ficamos por aqui. Beijo grande e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.